Neste módulo, eu vou apresentar para vocês o desafio de um exercício que será voltado para a formatação de um projeto de solicitação de recursos à FAPESP, através do programa PIP. Nós vamos trabalhar neste módulo a solicitação de recursos para o projeto de inovação por meio do programa PIP fase 1 e depois nós iremos trabalhar um outro exercício no módulo seguinte, que é a solicitação de recursos à FAPESP por meio do programa PIP fase 2. Nós vimos em módulos anteriores que o apoio à inovação por parte do governo e das agências vinculadas ao governo, seja federal ou estadual, se dá por meio de financiamentos não reembolsáveis e também financiamentos reembolsáveis com juros, prazos e condições mais vantajosas do que aqueles recursos existentes no mercado financeiro, e também que uma das maneiras que o governo apoia a inovação é através da outorga da patente aos inventores, para que a inovação seja estimulada. No presente exercício, vocês irão em grupo, e eu vou depois detalhar um pouco mais, propor um projeto à FAPESP na modalidade PIP fase 1. Eu vou iniciar então, lembrando, para recuperar um pouco o assunto e fazer então uma breve introdução ao exercício que eu irei detalhar um pouco mais à frente, lembrá-los então, como vocês poderão verificar novamente nesse slide já apresentado no módulo anterior, que os recursos financeiros para inovação então são recursos não reembolsáveis, também denominados a fundo perdido, e os recursos reembolsáveis, os tradicionais empréstimos ou financiamento. Da mesma maneira, eu já apresentei para vocês que no caso de recursos não reembolsáveis, não existe a denominada garantia para a devolução do recurso, já que o importante é o desafio tecnológico existente no projeto. E também que no caso dos financiamentos reembolsáveis, existe a necessidade da garantia. Como nós estaremos tratando de um pedido de recursos à FAPESP para a inovação na empresa, por meio do PIP fase 1, nós estaremos então trabalhando na primeira fase de todo o fluxo que leva à inovação, como a gente viu também em módulos anteriores, que compreende o processo de pesquisa, desenvolvimento, engenharização e inovação. Então, o programa PIP da FAPESP, que provê recursos então para a inovação, ele se destina às primeiras fases do processo de inovação, como apresentado então na tela seguinte. Nós temos então o processo PDEI, que envolve a pesquisa, o desenvolvimento, a engenharização e inovação, e ali está anotado, vocês estão observando na parte inferior esquerda, que a FAPESP fase 1 e fase 2 se classifica no apoio à pesquisa para o desenvolvimento de um produto inovador e que tem como locus da atividade de pesquisa a empresa. É da empresa que a pesquisa deve ser feita por meio da ação de um coordenador e de uma equipe que irá desenvolver então a fase inicial dessa inovação. Então é com esse foco que esse exercício será realizado. Então, lembrando também o que deve ser considerado no projeto, nesse exercício de desenvolvimento de um projeto de solicitação de recursos à FAPESP, é que um bom projeto, ele deve, como está colocado nessa tela, o que é importante é um projeto de inovação do ponto de vista de conteúdo. Então, o que é bom conter um bom projeto de inovação para que ele tenha consistência e para que ele tenha chance de ser financiado por um organismo de fomento à inovação. Nós vimos, então, que é importante apresentar o estado da arte e da tecnologia
E isso vai levar então à apresentação nesse projeto do desafio científico-tecnológico, né? E isso é fundamental para financiamentos não reembolsáveis, que é o caso do financiamento PIP fase 1, os detalhes técnicos, a metodologia que será utilizada para abordar esse desafio científico-tecnológico, as metas de quantificação, também um breve esboço de um potencial de mercado para essa tecnologia, que é considerado aí no que está apresentado num esboço de um plano de negócio, enfatizando o mercado potencial, o cronograma de execução desse projeto, né? E o projeto campeão, como já foi abordado em aulas anteriores, deve apresentar impactos interessantes para a empresa, para a economia nacional, também impactos na questão social e também impactos na questão ambiental. Então, um projeto campeão é um projeto que tem o impacto nesses quatro pontos importantes para a promoção do progresso e da qualidade de vida e do bem-estar das pessoas de uma determinada região, no caso estamos tratando aí do Brasil. Também eu abordei, para fazer então a introdução a esse exercício, que uma das dificuldades que a empresa não consegue recurso, existem questões porque a empresa inova de forma incremental, assumindo poucos riscos em mercado maduro e definido, porque não sabe da existência de recursos para financiar a inovação. E um dos pontos é esse, porque não sabe apresentar e fazer a gestão de projetos. Então eu gostaria de, antes de falar diretamente do exercício, esse é um ponto fundamental. Existe um diagnóstico feito pela Fiesp, pelo sistema Fiesp, Ciesp, Senai e também por outros organismos envolvidos com o fomento à inovação, que boa parte das empresas tem dificuldade de entender como um projeto deve ser apresentado para uma agência que provê recursos de forma não reembolsável e mesmo reembolsável para a inovação. Então, existem programas sendo desenvolvidos, inclusive pelo sistema Fiesp-Ciesp e também pelo próprio Sebrae, para que as empresas comecem a entender de uma maneira mais aprofundada a questão de como solicitar os recursos, o que pode obter recursos de uma agência, que tipo de projeto tem a perspectiva de ser financiado por uma agência governamental ou por um banco do governo ou uma agência que provê recursos como a FINEP ou um banco como o BNDES. É muito importante que as empresas internalizem essas habilidades de formalizar projeto. Este curso, quando nós planejamos o curso, essa questão de saber apresentar um projeto de inovação, o que é inovação, o que é um desafio científico e tecnológico, é muito importante para que a empresa possa ser eficiente e eficaz ao propor um projeto, ao despender esforços para propor um projeto junto a uma agência de inovação. Então é muito importante que vocês exercitem o desenvolvimento dessa habilidade de formalizar projetos de inovação para a busca de recursos. É por isso então que esse exercício é muito fundamental para que vocês tenham essa percepção e possam desenvolver algumas habilidades. Então o que nós vamos realizar então como exercício? O que vocês deverão fazer? Então, como está colocado na tela, vocês vão fazer um exercício de esboçar um projeto PIP fase 1. Então, continuando, será um trabalho em grupo que dentro do projeto inicial do curso deve ser um trabalho feito naquele grupo que está envolvido em criar na empresa o seu primeiro núcleo de pesquisa e desenvolvimento. Então, a ideia é que você trabalhe esse trabalho em grupo voltado para aquela empresa objeto do seu treinamento, da sua
do seu trabalho de campo dentro da lógica do nosso curso. O nosso curso tem as teorias, tudo aquilo que estamos trabalhando com vocês, mas que devem ser aplicadas numa situação real no campo, de preferência da empresa que você esteja envolvida. Então, o ideal é que esse trabalho seja feito em grupo, focado naquela empresa que você esteja utilizando como o trabalho de campo para o curso. Se isso for difícil, ou se você tiver que, por algum motivo, mudar este grupo em relação ao grupo anterior para realizar o trabalho, também não é o ideal, mas isso poderá ser feito. Então, existe uma certa flexibilidade. O importante é que você desenvolva habilidades e, de preferência, que essas habilidades desenvolvidas sirvam para alavancar uma empresa na criação do seu núcleo de inovação. Então, o que será feito no exercício? Para procurar transmitir para vocês uma clareza. Vocês vão acessar o site, como está colocado aí, vocês vão acessar o site da FAPESP, vocês vão acessar o link Auxílios, depois vocês vão acessar o programa PIP, depois vai aparecer logo quando você estiver na página do programa PIP, vai aparecer orientações acerca de propostas, e quando você ler então os aspectos que a FAPESP apresenta sobre as propostas, vai aparecer então, logo ali na introdução, nos primeiros parágrafos, uma orientação para que você procure o manual para submissão de propostas que está nesse site, www.fapesp.br/PIP. Então, é esse o procedimento que vocês terão para realizar esse trabalho. Eu vou procurar fazer isso agora, mostrando para vocês, então, um pouco do que vocês terão que fazer. Vocês irão, então, acessar o site da FAPESP, tá certo? E aí vocês vão estar, então, aqui no programa PIP. Então, aparece aí logo. Eu vou fazer, então, desde o início esse procedimento. Então, vamos acessar o site da FAPESP. Vocês estão observando, FAPESP. Olha aqui, logo aqui, vocês estão vendo aqui, PIP, acessou o PIP. Programa PIP lança chamada de proposta para o primeiro ciclo de 2013. Você pode clicar aí, né, e já vai aparecer, então, essa notícia informando sobre esse programa. Aí vem aqui logo embaixo, dá para vocês observarem, o manual completo para submissão de proposta está disponível no endereço fapesp.br/PIP. Clicou, você vai entrar então nas normas para o programa FAPESP de pesquisa, como estou apontando, inovativa em pequenas empresas, vigente a partir de 20 de maio de 2012. Vocês vão ler então isso, é muito importante ler tudo que está apresentado aí. Vocês vão ler fase 1, fase 2, as condições. Vocês vão descendo, tá certo? Dentro dessa apresentação, aqui tem, olha, no 6º tem formato para apresentação das propostas. Se você clicar no formato, já vai entrar então no item 6, que vai apresentar, olha, no 6.1, como eu estou apontando, vai ter aí o formulário de inscrição para o programa PIP, o cadastro do pesquisador responsável, o formulário de resumo do projeto e da equipe, súmulas curriculares. A súmula curricular, na realidade, é o currículo vitae do coordenador e dos pesquisadores e das pessoas envolvidas, os membros da equipe. Vocês vão ver que aparece também um projeto de pesquisa com o roteiro sugerido no anexo 1 deste manual, planilhas de orçamento do PIP, cronograma físico-financeiro anual e tabela de áreas. Bom, tem várias informações. O que eu quero mostrar para vocês mais é a questão do projeto. É isso que interessa. Então, voltando à mesma tela que nós estávamos no site da FAPESP, vocês vão ver que no item 6.1.5,
Aí não está aparecendo, mas na realidade aqui nós temos um item 5, projeto de pesquisa. Você clica no projeto de pesquisa e vai então aparecer o sugestão de roteiro para o projeto de pesquisa. Na realidade, o que a FAPESP está fazendo é apresentando uma sugestão de como você deverá apresentar o projeto. Isso é muito importante, não só com relação à FAPESP, mas com todas as agências de fomento e mesmo com os bancos. Se eles apresentam um roteiro, uma sugestão, é porque é isso que eles procuram saber com relação à proposta da empresa. Então, o ideal é que você se atenha aos detalhes dessa sugestão e vá desenvolvendo o projeto de acordo com essas etapas que eles apresentam. É lógico que você poderá fazer um projeto de pesquisa independentemente deste roteiro. Você fará um projeto de pesquisa dizendo o estado da arte, dizendo os objetivos da pesquisa, apresentando a metodologia, os materiais, os equipamentos que serão necessários para desenvolver, os procedimentos que serão adotados do ponto de vista metodológico e também do ponto de vista das necessidades de infraestrutura, de recursos, sejam de consumo e sejam equipamentos, e depois finalizando com as expectativas de resultado desse trabalho. Acontece que é muito importante que você se atenha ao que está sendo pedido, porque cada agência, cada banco tem aquilo que ele pode dar maior ou menor valor proporcionalmente aos demais, em função da origem da instituição, dos objetivos que ela procura e dos interesses que ela tem com relação ao financiamento. Por exemplo, a FAPESP é uma instituição que fomenta a pesquisa. O programa PIP é um programa de incentivo à pesquisa na empresa. Então, o valor que a FAPESP vai dar na avaliação de um projeto é se este projeto possui desafio científico-tecnológico, porque a FAPESP não financia a comercialização de produto inovador no mercado. Ela financia o início do processo PDEI. Ela financia aspectos de desenvolvimento, de conhecimento, da aplicação de princípios científicos, tecnológicos, para uma potencial inovação que se dará num prazo maior. Por isso, como já comentado em módulos anteriores, existe a fase 1, que é a fase de mostrar que aquele princípio científico pode ser aplicado e trazer resultados do ponto de vista do desenvolvimento de uma tecnologia que poderá impactar a inovação do país. E existe o fase 2, que já é uma fase de desenvolvimento do protótipo, e a fase 3, que não é financiada pela FAPESP, que deve ser buscada junto ao mercado, que é a fase de colocação do produto tecnológico no mercado. Então, num projeto FAPESP fase 1, é fundamental que ele reflita a necessidade de encarar um desafio científico-tecnológico. Esse é o ponto fundamental. Então, seguir o roteiro é ponto muito importante. É lógico que no site da FAPESP, quando você submete a proposta, eles vão apresentar quando você, numa fase posterior de esboço do projeto, quando você for submeter o projeto efetivamente para a FAPESP, você vai ter que entrar em algumas planilhas e também em algumas janelas para pegar o seu projeto e colocar no formato de apresentação da FAPESP. Essa é uma questão operacional que tem a ver com o sistema que recebe a proposta. O que nós estamos pedindo para que vocês façam agora é esboçar o projeto de acordo com esses requisitos, não necessariamente entrando, como a gente usa dizer, no site da FAPESP para submeter a proposta. Vocês irão usar o roteiro que está aqui para fazer um esboço da proposta. A submissão depois dependerá, logicamente, de uma situação real, de você acessar o site e aí preenchendo as janelas, o que você poderá fazer copiando e colando aquilo que você já escreveu
você cola, então, em algumas partes e outra você irá preencher de acordo com as planilhas apresentadas pela FAPESP. A ideia, então, aqui é que vocês esbocem esse projeto usando, por exemplo, o Word, por exemplo, que é um processador de texto, e também planilhas em Excel, se for necessário alguma figura do PowerPoint para explicar uma metodologia, para explicar alguns aspectos do ponto de vista do que será feito, algum desenho, você poderá usar todos os recursos computacionais. Mas a ideia é que isso seja configurado num Word, de maneira que, num processador de texto, de maneira que você possa, então, discutir com os amigos, enviar e trocar ideia com os colegas que compõem o grupo e com aquelas pessoas relacionadas com esse assunto dentro da empresa, foco do seu trabalho. Então, vocês vão perceber aí, voltando então para, que tem essa sugestão de roteiro, e aí você vai perceber que tem aqui, olha, estrutura recomendada por um projeto de pesquisa, título, resumo com no máximo 500 palavras. O resumo você vai deixar para o final, a partir do momento que você já desenvolveu todo o projeto. E aí vem, objetivos do projeto. A FAPESP, ela tem uma coisa muito bem trabalhada, esse roteiro está muito bem feito. Objetivos do projeto de pesquisa proposto e sua relação com o estado da arte. Na área, 600 palavras. São 600 palavras, não adianta você escrever mais, quer dizer, você vai ter que aprender a escrever de uma forma mais sintética, mais resumida. E aí eles explicam o que significa isso, o que você tem que fazer. Depois vem, plano de pesquisa, 3.000 palavras. Se você já fez uma fase 1 e você estiver submetendo este projeto para a fase 2, que não é o caso nesse exercício, você vai descrever o que já aconteceu. Se é uma fase 1, você vai descrever as atividades necessárias para o desenvolvimento do projeto, com foco nos desafios técnicos e científicos. É só você ir lendo isso, você vai perceber então. Depois, informações sobre a empresa, 900 palavras. Tem vários detalhes aí que vocês estão percebendo. Lista de propostas equivalentes ou complementares, descrição da equipe, bibliografia, orçamento proposto, né? Orçamento proposto, justificativa, equipamentos e materiais permanentes, serviços de terceiro, bolsistas de capacitação e assim por diante. Vocês vão perceber também que existem outros links aí, né? Pesquisador responsável, 300 palavras, existe aqui então alguns links para vocês acessarem e obterem formulários. Então, é isso que vocês vão realizar. Vocês vão acessar o site da FAPESP, programa PIP, o manual de apresentação de proposta, pegar esse roteiro e apresentar. Então, basicamente, vocês vão fazer uma introdução, esquecendo um pouco o roteiro em si, mas falando sobre um projeto. Qual é o estado da arte? Vocês têm um objetivo, desenvolver existe um desafio que deve ser apresentado. Aquilo que já existe, aquilo que funciona, aquilo que não funciona, daquilo que já existe, o que funciona bem, daquilo que já existe, o que não funciona, da sua proposta, o que ela vem agregar de diferente àquilo que já existe, se ela melhora aquilo que já existe, se ela economiza energia naquilo que já existe, se ela tem um impacto ambiental mais favorável, se ela agrega valor à economia nacional, se ela agrega valor aos aspectos sociais de qualidade de vida e bem-estar das pessoas. Quer dizer, você vai apresentar todo o estado da arte, o desafio que existe e qual é a proposta para encarar esse desafio. Aí vai existir uma metodologia, vai existir uma equipe envolvida, vai existir a necessidade da infraestrutura, o que vai acabar então derivando a necessidade de alguns equipamentos. A ideia que eu proponho para vocês no exercício é que vocês partam uma possível maneira de realizar esse exercício, que vocês partam de uma situação de uma empresa que está sendo criada. Portanto, essa empresa não possui recursos de infraestrutura. Então, está sendo proposta o desenvolvimento de uma inovação, uma pesquisa científica para que amanhã possa se traduzir numa inovação. Existe, então, um desafio científico e tecnológico
existe o estado da arte, existe uma metodologia proposta, mas a empresa não possui infraestrutura. Então você solicita até 200 mil à FAPESP alguns itens de material de consumo, alguns equipamentos, pequenas adaptações numa sala, essa empresa poderá estar instalada numa incubadora de empresas. Então essa seria uma situação. A outra situação é você considerar tudo isso, mas para uma empresa já existente que possua uma contrapartida. Isso significa que essa empresa já possui alguns equipamentos, ela já tem um laboratório. Então, na realidade, o que você precisa é do financiamento de alguns equipamentos adicionais, se for o caso, materiais de consumo e também de pessoas para trabalhar. O coordenador do projeto, vocês precisam verificar então aqui como que funciona essa questão do coordenador, que tipo de pessoa tem que ser. É um profissional não necessariamente com titulação, mas ele precisa ser muito bom no que ele faz, um especialista com experiência comprovada. Vocês vão verificar todos esses aspectos e vão então fazer uma proposta de submissão dessa solicitação de recurso à FAPESP para a empresa que já existe. A empresa já existe e a empresa precisa então, ela tem um desafio tecnológico para uma potencial inovação e ela está buscando esse recurso da FAPESP através do programa PIP Fase 1. Então esse é o desafio. O que vocês irão então apresentar? A questão do estado da arte, a questão da metodologia, a questão das necessidades de recursos, de pessoas. O projeto FAPESP Fase 1 ele tem um prazo de 9 meses, vocês têm que fazer um cronograma de desenvolvimento dessas etapas, o que vai então gerar algumas metas que vocês poderão já ir trabalhando no sentido de qual será o indicador para saber depois de 3 meses que o projeto está andando bem, que o projeto está progredindo de acordo com as metas. Depois eu sugeriria que vocês fizessem uma meta de 3 meses, uma meta de 6 meses e uma meta para 9 meses. Então, metas, cronogramas de desenvolvimento dessas atividades. Esse é um trabalho, então, em grupo, que vai ser, tenho certeza, muito interessante, porque vocês vão ter que abordar a questão de saber, existe o desafio científico-tecnológico? Né? Eu tenho um exemplo dessa questão do desafio científico-tecnológico, que é o exemplo que eu vou contar uma historinha para vocês. Se eu tenho, por exemplo, quando eu frequentava a casa da minha avó, quando criança, me machucava brincando na rua, fazia um pequeno ferimento no joelho, ou como a gente se usava fazer muito tempos atrás no Brasil, se brincava muito mais na rua, a gente brincava então lá com a bolinha de gude ou empinando uma pipa, alguns chamam de pipa, outros de papagaios, e brincando de pega-pega e machucávamos. Chegava na casa da minha avó, ela falava, passa essa folha, que ela colocava num pouco de álcool, colocava naquele ferimento e depois de um dia aquilo estava seco e relativamente resolvido aquele problema. Agora eu chego à conclusão que eu gostaria de ver o porquê que aquela determinada folha, que a minha avó me ensinava a usar para fazer uma cicatrização mais rápida, qual é o componente daquela folha, qual é alguma coisa existente naquela folha que tem essa capacidade de cicatrização rápida. Aí eu vou em busca de informações sobre aquela determinada planta, encontro informações sobre a planta, mas encontro informações sobre o poder de cicatrização dessa planta. Procuro então, através de pesquisa em dados secundários, em livros, em artigos científicos, e não vejo nada. Converso com um especialista que trabalha também com plantas e que trabalha com fitoterápicos, por exemplo, ele diz que nunca ouviu dizer dessa planta e desse poder. Então, consequentemente, eu tenho um desafio dessa primeira fase, que é saber qual é o componente daquela folha que tem um poder de cicatrização. Então, eu não tenho essa informação, ela não existe, eu preciso fazer uma pesquisa, existe um desafio científico, eu preciso descobrir qual é o componente. Então, eu tenho que projetar um experimento para que eu possa determinar esse componente e para que eu possa efetivamente obter
talvez uma pequena quantidade desse componente que eu vou extrair dessa folha e vou fazer alguns testes para verificar realmente que é esse componente que tem o poder de cicatrização rápida de um determinado ferimento, em determinados tipos de ferimento, em determinadas situações. Então esse é o meu desafio científico-tecnológico, descobrir uma coisa que não existe ainda, a informação, esse conhecimento não existe. Bom, a partir do momento que eu desenvolvo a fase 1 e chego à conclusão que eu obtenho esse componente, que ele realmente é o componente que cria essa perspectiva de cicatrização mais rápida, aí eu já praticamente venci o desafio científico, que é o desafio no sentido de saber exatamente qual é o componente que tem esse poder de cura ou de aceleração da cicatrização. Bom, aí eu já venci a primeira etapa e essa primeira etapa foi vencida por meio da solicitação de recursos do projeto PIP Fase 1. Depois é uma situação seguinte que teria que ser levada para a situação de uma solicitação de recursos da fase 2, que é obter uma quantidade razoável desse composto químico para que eu possa, então, numa perspectiva de outras considerações que são necessárias, levar depois, então, esse produto para o mercado através da formulação de um medicamento que será colocado, então, no mercado. Então, esse é um exemplo de um desafio científico, né? É uma coisa que eu não tenho ainda as informações necessárias para ir diretamente para a fase final da inovação. Eu preciso vencer, eu preciso fazer pesquisa, como a gente usa dizer, uma pesquisa básica ainda, com uma perspectiva de aplicação, o que se dará então após vencida essa fase e também após a fase de desenvolvimento de uma determinada quantidade, aquilo que a gente poderia dizer de um protótipo, de definir todo um processo de produção em escala maior, para que a gente possa então depois, por meio de boas práticas de fabricação e também por meio de autorização e de testes clínicos autorizados, enfim, receber a autorização da Anvisa para levar esse medicamento para o mercado de uma forma comercial. Então, esse é o desafio desse exercício, que vai ser muito interessante e vocês vão crescer muito, porque ele envolve toda essa percepção do desafio científico, de escrever bem um projeto, de ir ao ponto, e eu peço que vocês se atenham a essas questões que colocamos anteriormente. O que é um bom projeto? Tem que ter o desafio, tem que ser bem escrito, tem que ter todas as etapas e principalmente focado naquilo que a agência de fomento solicita. Porque nós temos, e eu gostaria de encerrar com esse ponto, quem está trabalhando nas agências de fomento são brasileiros como nós. São técnicos que trabalham para aquela agência ou para aquele banco e que precisam obedecer, precisam estar atendendo aquilo que a diretoria, aquilo que aquela instituição definiu como regra para que ela possa trabalhar com as empresas ou com as universidades de uma forma efetiva. Então, não adianta questionarmos se isso, no momento da apresentação do projeto, questionarmos se isso é muito, se isso é pouco. É dessa maneira que essa agência definiu o processo. Então, quanto mais a gente atender a esses requisitos, melhor perspectiva terá o nosso projeto de ir passando pelas várias fases de análise e ter finalmente o seu mérito avaliado, né? A primeira coisa que alguém quer receber é alguma coisa que esteja de acordo com as normas. Depois existe uma outra coisa que é a segunda fase de avaliação, que é a fase de avaliação do mérito. Se aquilo ali tem um sentido do ponto de vista daquilo que aquela agência se propõe a financiar. Então, o primeiro ponto é cumprir as normas. E tanto da parte nossa, enquanto proponentes, como também aquela pessoa, aquele técnico que está analisando o projeto. Ele tem que analisar de acordo com as normas da sua instituição. É lógico que o questionamento, se a burocracia é maior ou menor, ela deve ser trabalhada em fóruns mais adequados nas discussões que são feitas do ponto de vista político e técnico,
quando existem reuniões de avaliação das agências, quando existem trabalhos do conselho deliberativo dessas agências, dos conselhos consultivos e assim por diante. Na hora da proposta, o que nos cabe é nos atermos às normas e apresentar de acordo com as normas. Então, seguir o roteiro é fundamental. E eu digo até, se um roteiro pede apresentar o desafio científico, é interessante que você escreva no projeto, o desafio científico é, e aí você acrescenta qual é o desafio científico. Quer dizer, você usa, na realidade, as mesmas palavras utilizadas por aquele que criou o roteiro. Apresente o desafio científico e tecnológico. O desafio científico e tecnológico é, apresente a experiência do coordenador. O coordenador tem a experiência relevante. Quer dizer, usando os mesmos termos daquilo que deve ser apresentado, facilita também o seu trabalho. E antes de terminar, tem um outro ponto fundamental também. No site da FAPESP, e vocês vão obter isso, eu não vou agora para não avançar muito no tempo, existe também as orientações que a FAPESP dá aos consultores ad hoc que analisam a proposta. Então, vocês poderão pegar no site as orientações que a FAPESP passa para aqueles que irão avaliar a sua proposta. Que a gente não sabe quem será, mas eles são solicitados a avaliar alguns aspectos da proposta. Se vocês pegarem também, acessarem o site da FAPESP e acessarem esse roteiro de avaliação de projetos por parte dos consultores ad hoc, vocês vão perceber o que a FAPESP pede para que eles olhem no projeto, para que eles observem no projeto. Então você tem duas ferramentas fundamentais. Você tem o roteiro da proposta que você deve apresentar e você tem o roteiro que o avaliador irá trabalhar para considerar o mérito ou não da sua proposta. Se você fizer a sua proposta, se você apresentar a sua proposta tendo como um como um elemento de observação ao que você escreveu, as exigências para o avaliador, você mesmo poderá perceber se a sua proposta é uma proposta coerente. Então, eu quero dizer assim, você faz a sua proposta através do roteiro, e aí você pega o que eles solicitam aos avaliadores observarem na sua proposta. Usando esse esquema que seria um pequeno processo de auditoria à sua proposta, você compara se aquilo que o avaliador tem que apresentar está presente na sua proposta. Então, é muito interessante e muito democrático, né, o fato da FAPESP apresentar esses dois roteiros. Você pode trabalhar com os dois. E aí você tem a perspectiva de, no final, ter um projeto muito consistente e muito bem apresentado. Então, 50% do caminho foi traçado. Aí a questão é mesmo do mérito da inovação e do desafio científico e tecnológico, da sua capacidade, então, de colocar isso de uma forma bem ordenada. Então, espero que esse desafio seja aceito por vocês de uma forma muito interessante. Eu acho que trabalhando em grupo vocês vão crescer todos aprendendo a apresentar uma proposta para o PIP Fase 1. É lógico que quando você apresentar uma proposta para bancos, BNDES, vai entrar uma questão que não existe nessa, que é a questão da avaliação da rentabilidade desse projeto, da perspectiva econômica desse projeto. É praticamente o que vai diferenciar um projeto com objetivo, com recursos não reembolsáveis, daquele projeto com recursos reembolsáveis. No recursos reembolsáveis, vai ter uma outra parte, que é a parte de finalização do projeto, que é traduzir tudo aquilo que está sendo proposto em resultados quantificáveis. Receitas que o projeto vai trazer, os custos, as despesas e, consequentemente, o lucro, o que irá permitir pagar o financiamento. Então, neste caso, essa parte final, que seria a parte mais
de análise da sensibilidade do resultado econômico do projeto não será feito. Então, o desafio é você apresentar um projeto de investigação científica na empresa. Até a próxima aula, na realidade um módulo que eu vou dar continuidade a esse, trabalhando a questão do exercício de um PIP fase 2.